chamou aí? Eu já sei que a aula de história vai começar. Então, caderno e caneta na mão, porque não podemos perder nada. Olá, aluno! Eu sou a professora Andréa Gomes e eu vou ensinar mais um pouquinho de história para você aqui na Estação Educação. Hoje nós vamos aprender algo fundamental em história, que é o tempo. Porque a história nos ensina os acontecimentos ao longo do tempo. Não é isso que nós estamos estudando? Nós não vamos perder tempo e vamos começar a nossa aula. Na aula passada, nós falamos muito sobre o tempo, você lembra? Falamos sobre o tempo cronológico, o tempo histórico e o tempo da natureza. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem horário para tudo? Sua família te cobra horário para acordar, horário para ir à escola, para almoçar? Na verdade, a nossa vida ela é feita em cima de horários, não é isso mesmo? Então existe o tempo que é o cronológico, que eu mostrei para vocês o relógio, o calendário, que é o tempo exato, não é isso? E também falei sobre a questão do tempo histórico, que é referente a acontecimentos de longa duração. Dei exemplo da Primeira Guerra Mundial, da chegada dos portugueses aqui no Brasil. Então, isso você conseguiu entender, né? Também sobre o tempo da natureza, que se refere à questão das estações do ano. Bom, eu quis relembrar um pouquinho, porque hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre o tempo. Deixa eu fazer outra pergunta. Você já ouviu alguém da sua família reclamando que o tempo está passando devagar, principalmente quando está trabalhando? Mas isso acontece, né? Você já percebeu que na escola, às vezes, o tempo demora muito mesmo para passar? Mas é assim mesmo. Quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta muito, parece que o tempo passa rapidinho. Agora, quando a tarefa não é tão desejada e não é tão divertida assim, aí o tempo, olha, demora para passar. Outra observação, olha, esse ano nós vamos ter o quê? O que a gente tem esse ano aí? Nós vamos ter a Copa do Mundo, não é? E você verá, quando começar os jogos, como o tempo passa de forma diferente de acordo com cada situação. Olha só, imagina quando o Brasil estiver ganhando. Aí nós vamos torcer para que o tempo passe o quê? Rapidinho, para que não aconteça nenhum outro gol, né? Agora, se o Brasil estiver perdendo, aí você vai querer que o tempo passe bem devagar. Então, a questão do tempo ela é muito interessante porque sempre vai ser de acordo com a situação que a gente está vivenciando. Já entendemos que tempo é primordial para estudar história. E é necessário dividir o tempo em séculos. Estamos conversando bastante sobre isso. Vou apresentar 2 capas de livro para você e juntos vamos analisar, ok? Na primeira capa, vamos perceber que o autor escolheu variadas representações numéricas. Observem. E o significado diferente. Observe como o numeral 21 é representado. Olha, 21 lições para o século 21. 21 lições, representando aqui quantidade, né? O 21. E século 21, representando aqui o século. Agora, observe esta outra capa do livro. A história do século 20 para quem tem pressa. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como seria a escrita dessa numeração em algarismo romano? Como seria? 20. Primeira coisa que você precisa saber. Se ainda não sabe, todo mundo precisa aprender como escreve o século. Em primeiro lugar, nós precisamos dominar ali os algarismos romanos. Pega lá o seu caderno lá do 5º ano e começa a estudar, tá? Porque não tem como identificar o século se você não souber ali o algarismo romano.
Então, como que eu ia identificar aqui século 20? 20 seria 2 xizinhos, não é isso que a gente aprendeu lá no 5º ano? Então, é bem tranquilo. Olha só, eu quero poder ensinar para você agora como que eu vou identificar o século. Eu vou ensinar um jeitinho assim, bem legal, bem tranquilo, que você nunca mais vai esquecer, tá bom? Vamos prestar atenção agora no slide que eu trouxe para vocês. Vamos aprender como calcular o século. Olha só, vamos tomar como base o nascimento de Cristo, que é o ano 1. Agora, vocês vão observar as regrinhas. Com essas regrinhas, não tem como errar mais, tá bom? Vamos lá, 1700, como que eu vou saber qual é o século? Olha só, o primeiro passo é analisar os 2 últimos números. Eu circulei os 2 últimos números, vocês estão observando? Se terminar em 2 zeros, o século é o número anterior. Gente, não tem o que errar, preste atenção. Terminou em 00, você vai tirar esse 00 e o século é o número anterior. No caso aqui, 1700. Eu tiro o 00, vai ficar o quê? 17, século 17. Aí o próximo aqui, ano 2000. Eu tiro os 2 últimos zeros, vai ficar o 20, então é o século 20. Entendeu? Terminou em 00, eu vou fazer o quê? Vou tirar os 2 últimos zeros e vou repetir o número anterior. Tudo bem? Próximo. Vamos observar. 2001. E o próximo, o numeral de baixo é o ano 2022. Se terminar diferente de 2 zeros, olha, tá até grifado aí, olha, diferente de 2 zeros. Eu vou somar 1 ao número anterior. Gente, presta atenção. Você olhou o número lá. Terminou diferente de 00, eu já sei que eu preciso acrescentar 1, tá certo? Então, 2001, eu vou tirar 01 e vou acrescentar mais 1. Vai ser século 21. 2022, tiro 22 e acrescento 1 no 20, século 21. Então, a regrinha é essa, não pode esquecer. Terminou em 00, eu vou repetir os 2, o algarismo anterior, tá? Terminou diferente de 00, eu vou acrescentar 1 no algarismo anterior. Entendeu? Não é difícil, tá? Ficou dúvida? Tem alguma dúvida? Eu tenho certeza que não. É muito fácil essa regra. Então, agora quando a professora perguntar para você assim, lá na prova, 1500, qual o século que se refere? Aí você vai lembrar, olha, 1500, terminou em 00, então século 15. Eu vou repetir o número que sobrou. Então não tem erro. Pega seu caderno, anota essas informações, porque vai ser importante para você. Anota tudo. Combinado? Agora é a hora que eu mais gosto. Você até já sabe o que eu vou falar, né? É o momento da nossa caixinha de perguntas. Quem assistiu a aula do início até o final vai acertar, assim, de olhinho fechado. Vamos lá? Vou pegar aqui a perguntinha. Hoje é uma perguntinha só, tá? Então, tem várias. Peguei umazinha. Então, vamos para a pergunta. Olha, vou mostrar para vocês a pergunta. E agora vou ler essa pergunta que eu acho que tá assim, olha, muito fácil. Vamos lá? Vamos calcular o século. Observe o ano e responda o século correspondente. O primeiro ano é 1800. Vai, tempinho aí para você de casa responder qual século que se refere. Embaixo o ano é 2022. Tempinho em casa também para você responder. E aí, já sabe? Vamos lá. 1800 terminou em 00.
O que eu ensinei? Quando termina em 00, é só repetir o algarismo o número anterior, né? Que é o 18. Então, século 18. 2022 terminou em 22. 22 é diferente de 00. Então, eu vou acrescentar 1 ao número 20, que vai ser, então, século 21. Ai, fico tão feliz porque eu tenho certeza que todo mundo acertou. Então, agora, depois da nossa caixinha de perguntas, eu vou chamar Potira para revisão. Olha, ela vai trazer todos os pontos mais importantes da aula de hoje. Então, com vocês, Potira aí a sua revisão. É hora da revisão! Na aula de hoje, a prof ensinou mais um pouquinho sobre a importância do tempo na história e na nossa vida. Ela falou sobre a diferença que existe entre o tempo da natureza, o tempo cronológico e o tempo histórico. Achei legal quando ela disse que o tempo passa diferente de acordo com cada situação. É verdade mesmo, pois quando estou de férias, o tempo passa rapidinho. E quando estou estudando, o tempo demora. Sabia que eu aprendi a calcular os séculos? É a maior moleza. É só seguir as regrinhas. Se o ano termina em 00, o século é o número anterior. Agora, se termina diferente de 00, eu preciso somar 1 ao número anterior. Então é isso, galerinha. Até a próxima revisão com a Potira. Obrigada, Potira. Eu anotei tudo que você falou. Espero que você aí de casa também tenha anotado. A nossa aula chegou ao final. Até a próxima!